Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu vou dar uma explicação breve sobre os disjuntores, né? Unipolar, bipolar e tripolar, né? Qual que é a diferença e a aplicação deles? Onde que eu vou aplicar, né? O unipolar, o bipolar, o tripolar, por quê, etc. Tá?
180 a 220 e tem partes que é 220 127. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa variação também, né? E qual que é o grande lance do monofásico, pro bifásico, pro trifásico? Quando eu vou medir com o multímetro aqui, todas as tensões, né, as fases, no caso, elas são defasadas 120 graus de uma para outra, né? A senoide tem 120 graus de defasagem uma da outra. E agora eu não vou. Não. Deixa eu explicar assim para você melhor. Quando a gente pega e faz a medição com multímetro desse circuito aqui, a gente está fazendo o circuito fase neutro. Fase neutro. Fase neutra. A gente está fazendo a medição de fase neutra. E quando a gente está fazendo no circuito bifásico, a gente está fazendo a medida, aqui no monofásico, tipo, a gente está fazendo a medida aqui do fase-fase, né? Que seria fase A para fase B, fase B, fase C para fase A. Né? Então a gente tem que se atentar nessas diferenças, porque tem diferença entre tensão de linha, né? Tem diferença de você medir fase com neutro, de você medir fase com fase, então você tem que estar sempre se atentando com isso. Mas aqui já é mais específico para o pessoal que vai operar amanhã com o eletricista, etc. Essa é a ideia dessa aula aqui, ela ser bem geral e explicativa na parte básica. Eu vou aprofundar mais esse conteúdo aqui, tá? Eu vou aprofundar mais esse conteúdo para vocês entenderem melhor. Vou mostrar um gráfico de defasagem correto, para não ter erro, não apresentar coisa errada, das fases para vocês também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é bem básico, mas é mais para o pessoal que não tem conhecimento dessa parte, para saber a diferença de operação, né? E quando tem que usar o unipolar, o bipolar, o tripolar, e as diferenças de medições entre fase neutra e fase-fase, e diferenças regionais também do trifásico dentro do Brasil, né? A gente vai entrar nesse assunto aqui agora, tá?